estrada de Damasco, divina luz brilhou, convertendo para Cristo aquele que pecou. Envolvido em trevas densas, em pranto se prostrou, e seguindo a nova crença, sua alma iluminou. Oh meu Jesus, tu que és ternura e amor, envolve em luz o mundo sempre em dor. Oh Mestre amado, tu que és todo bondade, a luz que a Paulo transformou, inflame toda a humanidade. A luz que a Paulo transformou, inflame toda a humanidade. Oh meu Jesus. Boa noite a todos. Agora a ala encarnada. Boa noite a todos. Já começou a melhorar. Tá todo mundo bem aí? Vocês querem que feche a janela, desligue o ventilador? Tá incomodando? Então tá bom, vamos manter então. É com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. E essa noite nós vamos falar sobre um tema que ninguém passa, isso é novidade para todos nós. Provas e expiações. Quem vai falar para nós é nosso irmão Francisco. Então nós vamos abordar esse assunto de uma maneira interessante. Especial. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui pela primeira vez na Casa de Miramês ou numa casa espírita? Seja bem-vindo, que Jesus traga o conforto, o esclarecimento que você veio buscar. Meus queridos, eu queria convidar vocês a nos acompanhar numa prece para que possamos criar a sintonia com o mais alto, com esses irmãos maravilhosos aqui já presentes, preparar esse ambiente ao longo do dia, com muito carinho e amor, para que a gente possa efetivamente aproveitar bem essa oportunidade. Ó Jesus, Mestre maior, irmão querido de todas as horas, aqui estamos, Jesus, jubilosos pela oportunidade de mais um dia escutar o Teu Evangelho. Que possa, nessa noite, o querido expositor receber as orientações e as intuições para que o estudo seja dirigido, Jesus, segundo as nossas necessidades, segundo a nossa compreensão. Ilumina-nos, ó Jesus, protege-nos, ó Jesus, esclarece-nos, ó Jesus. E não nos deixa, Jesus, conduzir pelo orgulho, nem tampouco pela vaidade. Mas fica conosco mais esse dia, Mestre amado, e que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria que retornamos a essa casa para aqui podermos trocar informações a respeito dos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, traduzidos na figura do Espiritismo, da doutrina espírita, o Consolador Prometido. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas, porque tivemos um probleminha técnico. Sempre eu faço as minhas exposições com a transparência, com o projetor, né? Porque nós sabemos que a imagem fala mais do que 1000 palavras. E eu gosto muito da transparência porque ela sugestiona, ela nos induz ao interesse pelo tema.
e esclarece muitas coisas, a transparência. Mas faltou um cabozinho, um cabo de um conversor de VGA para HDMI. HDMI para VGA. Tá bom, é o técnico. Então, aí nós vamos trabalhar de uma maneira assim um pouco diferente. E eu gostaria de deixar todos à vontade para perguntar, para complementar a nossa exposição e sugestionar também, porque aqui nós estamos numa sala de aula, onde não há professores, aqui só há aprendizes, todos nós. É claro que teria que ter um para vir aqui expor o tema, mas todos nós estamos no mesmo nível, na mesma busca, nós estamos a lavrar, né, os conteúdos da doutrina espírita para agregar mais conhecimento e buscar compreender melhor o verdadeiro sentido da vida no ensinamento da doutrina espírita. Provas e expiações. Na primeira tela aqui eu coloquei um raminho de videira com um raminho de uva. E esse raminho de uva, ele vem lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, não como uma simbologia da doutrina espírita. Eu gosto de explicar isso, porque muitas pessoas falam assim, a doutrina espírita tem sim um símbolo, é o raminho, é um galho da videira. Não. A doutrina espírita, ela não tem essa iconoclasia, ela não tem esse simbolismo. Mas, quando Kardec estava a codificar a doutrina espírita, o Espírito da Verdade disse a ele, Kardec, usa esse desenho que eu vou te passar, dessa videira, para você colocar nos livros da doutrina espírita. Por quê? Jesus disse, eu sou a videira, e vós sois os frutos da videira, vós sois, e o Espírito é a essência da videira. Então, baseado nisso, o Espírito de Verdade, né, ele solicitou que Kardec colocasse esse símbolo. Por isso que eu coloquei aqui na transparência. Então vamos lá, provas e expiações. Qual a diferença entre prova e expiação? Primeira pergunta. A segunda, escolha das provas. Diferença entre provas e expiações. Nós vamos aqui aprender hoje, para quem não sabe. Quem já sabe nos ajuda a compreender. Depois vem, como é feita a escolha das provas? Ora, Francisco, a escolha das provas somos nós que fazemos? Sim. E a expiação? Não. E a diferença? Logo à frente nós vamos ver. As provas são nós que escolhemos, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Aqui até na transparência eu coloquei uma mãe grávida com uma outra criancinha beijando o seu ventre. Livre-arbítrio. Nós dissemos que as provas que nós escolhemos é com base na lei de livre-arbítrio. A nossa liberdade de ação, liberdade de escolher. Quando nós estamos na erraticidade, no mundo dos espíritos, prestes a vir para o plano Terra, para reencarnar, aí nós somos submetidos ao departamento da reencarnação, que vai nos orientar na escolha das nossas provas. Os três propósitos da reencarnação, os três objetivos, as três fundamentais objetivos
finalidade da reencarnação. Expiação, prova, não para por aí. Tem uma outra, a missão. Sabemos que temos espíritos missionários, os missionários que vêm à Terra com uma missão. Eles não vêm aqui nem para espiar, nem para provar. Podemos nos arvorarmos em dar um exemplo? Podemos. Bezerra de Menezes já foi abordado pela espiritualidade maior, do plano maior, através de Jesus, e disse a ele: olha, Bezerra, você já pode ascender aos planos mais altos. Ele humildemente disse: não, eu prefiro ficar com meus irmãos aqui na terra. E tem até uma música, Bezerra de Menezes, que ilustra bem essa sua tomada de posição, que é aquela música, fala assim, ó: vocês não vão deleitar nas ondas aveludadas da minha voz não, viu? Porque eu não sou cantor, não. A voz dos anjos pode escutar, porém preferes aqui ficar, ouvindo o pranto dos pobrezinhos que sofrem tanto em seus caminhos. Eu já cantei no coral, inclusive aqui no Coral Umbra, né, Terezinha? Mas já faz muito tempo, hoje já estou com a voz desimpostada. Olha, os milagres... Ô, seus amigos, sou como sempre, hein? O anjo de guarda nosso. Não, é verdade. Ele sempre aparece com a mão bendita. Né, meu chefe? As mãos benditas. Então, se vocês permitirem, eu vou voltar lá na transparência e vou acelerar um pouquinho para não perdermos muito tempo, tá bom? Olha aí. Provas e expiações, o raminho da videira lá, o qual nós falamos. E nós vemos que tem um outro símbolo, que é a pombinha branca, simbolizando Jesus, com o raminho no bico, não é isso? Aquele raminho de oliveira, aquele tem uma outra simbologia. A simbologia quando do dilúvio. Quem que é o homem do dilúvio? Noé. Eu achei que alguém ia falar que era o Abraão ou Moisés. Brincadeira, gente, mas é o Noé. Então o Noé soltou uma pombinha para ver se as águas estavam baixando. E a pombinha retornou com um raminho de oliveira no bico. Tem muita simbologia, né? Diferença entre expiação e provas. Já falamos, lá na frente nós vamos ver. Escolha das provas. Já antecipamos que nós escolhemos as nossas provas de acordo com a nossa necessidade de evoluir, de progredir. Evoluir eu não gosto muito desse termo não. Ele é muito mais abrangente, muito mais profundo do que imaginamos, porque eu posso ser evoluído num campo do conhecimento humano, da ciência, da filosofia ou da religião. Agora, a evolução, ela transcende a nossa capacidade até mesmo de entendimento. Mas nós estamos buscando a evolução. Vamos usá-la assim mesmo, né? Com todo o respeito, com toda a profundidade que ela merece. Como é feita a escolha das provas? Como que nós escolhemos as provas? O livre-arbítrio é uma lei universal. É uma das leis, dos pilares do Espiritismo, né? Que está lá nos princípios doutrinários. O livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Não é isso? É uma lei. É livre a escolha do caminho a seguir. Cada um de nós escolhemos o rumo que queremos seguir. Os 3 propósitos da reencarnação, já falamos: expiação, prova e missão. Não é isso? E tem uma outra, a colaboração com a criação. Todos nós somos responsáveis também
nessa seara do Jesus é em colocar a mão na charroa e desvestirmos dos propósitos do egoísmo e do orgulho e servir ao nosso próximo, através da caridade, através do amor, que são os dois pilares dos ensinamentos do Cristo que se fundam no amor e na caridade. O amor a nós próprios, primeiro a Deus, né, sobre todas as coisas, e o segundo ao seu próximo, a ti mesmo. E orar e vigiar pelos nossos inimigos. É isso que Jesus reformulou esse mandamento de Moisés, que está lá escrito na tábua dos 10 mandamentos que ele recebeu no Monte Sinai. Bom, o que seria o arbítrio? Resolução, determinação. Depende exclusivamente da vontade, desejo, juízo, o poder, faculdade de decidir. É o poder que temos, é o nosso juízo de nós mesmos, de decidir o que deve fazer e o que não deve. E tudo o que vamos fazer vai depender da nossa capacidade de discernimento, de avaliar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque as nossas atitudes deveriam ou devem estar em consonância com as leis divinas. E eu pergunto, onde estão escritas as leis divinas? Senhora? Ciência. Na consciência de cada um de nós. Se quiserem compreender melhor essa passagem do ensinamento da doutrina espírita, está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona ao Espírito de Verdade, que é nada mais nada menos que Santo Agostinho, o pai da igreja. Eu não gosto muito dessa palavra santo não, mas é uma questão própria minha, porque eu acho que santos todos somos, né? Santos é só uma reverência, né? Então nós todos somos santos, pois Jesus disse que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo e que nós somos a imagem e semelhança de Deus e que nós somos deuses, porque somos filhos do Criador, não poderíamos ser outra coisa, não é? Isso não é nenhum desprezo à palavra santo não, mas que santo é são, né? Aquele que é são, perfeito. Bom, e perfeito é só Jesus. Então nós já entendemos o que é o arbítrio. Tem vários significados. Provas livremente escolhidas. Nós não falamos lá atrás que as provas nós é que escolhemos? As diversas situações da vida, às vezes, são atribuídas ao imponderável, como a sorte, ao azar. Azar, tem a palavra azar tem duas grafias, com S e com Z. Com S é criar asas mesmo. Agora, a palavra azar aqui é questão de sorte. Tá certo? Aos astros, atribuímos aos astros, à lua, e tudo o que acontece conosco é obra do destino. Negação da lei de causa e efeito. As provas livremente escolhidas. Então a gente fala, isso é obra do acaso, aconteceu comigo, foi porque eu tive uma má sorte, foi numa sexta-feira, eu passei debaixo da escada, eu cruzei com o gato preto, eu encontrei na encruzilhada um despacho e acho que foi uma pessoa que é meu desafeto que lançou essa maldade, me lançou essa má sorte. Nada disso, tudo que acontece em nossa vida, de bom e de ruim, é obra da manifestação do nosso pensamento em obras. Porque todos os atos da nossa vida, eles existem primeiro no pensamento e depois na realização das nossas obras. Natureza das provas. O Espírito transporta consigo o mundo que ele é próprio, nascido dos ideais, desejos e aspirações, atitudes que cultiva e guarda nos recônditos da alma. Então, é isso. As provas às quais eu pretendo me submeter, elas estão diametralmente proporcional à minha necessidade
de resgate, de evoluir, de poder resgatar aquilo que eu fiz de ruim. Então, nós não podemos, às vezes, dizer assim, eu não tive muita sorte na vida, eu dei mal num tal negócio. Não, pode ver que a razão, a causa dos nossos infortúnios, eles descansam nos porões da nossa memória espiritual. Lá na memória espiritual que está no nosso perispírito, estão gravadas todas as nossas atitudes, os nossos pendores para o bem e para o mal. Está tudo lá, a nossa contabilidade, não é? Então, nós não podemos reclamar. Se temos que reclamar, é de nós mesmos. Porque ninguém nos faz infeliz. Ele pode contribuir como uma peça, né, que é usada como instrumento ao nosso favor, nos fazendo sofrer. Mas, contudo, há uma razão. Porque as leis divinas são inderrogáveis, são imutáveis. Com licença. Vamos tomar essa aqui para economizar, né? Que cínico. Bom... Dando sequência aqui, o seu tesouro está onde estiver o seu coração. Jesus disse, olhai os pássaros no campo, olhai os lírios no campo, olhai os pássaros nos céus. Eles não plantam, nem guardam em celeiro, onde a ferrugem vem e corrói, onde o ladrão vem e rouba. Guardai, pois, os seus tesouros no seu coração, onde você pode levá-lo para onde você for, para onde for você puder, para onde o seu espírito for, para acompanhar contigo, que são as nossas virtudes, os nossos valores morais e espirituais. Eu acho que eu me enganei aqui. A pergunta 258 do Livro dos Espíritos, escolha das provas. Antes de reencarnar, o espírito tem consciência e previsão do que ele vai acontecer durante a vida? Quando o espírito está na reticidade, que ele está prestes a retornar ao plano material, ao plano terra, ele tem consciência do que ele vai passar? Ele sabe o que ele vai passar durante a vida? Sabe? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso constitui o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha. Porque quando nós fomos criados simples e ignorantes, quando nós partimos do ponto de partida, que nós éramos ainda espíritos de natureza, como a gente chama, nós não tínhamos ainda uma capacidade plena de escolha. Mas nós já tínhamos conquistado o raciocínio contínuo, o pensamento contínuo, o livre-arbítrio que Deus nos deu. A partir daí nós escolhemos os nossos caminhos a seguir. Fomos iludidos pelas nossas preferências muito maiores de ordem material e esquecemos de olhar a nossa essência espiritual. E nós não podemos reclamar que não tivemos informações, alertas. Bezerra de Menezes, eu não canso de citar um livrinho, ou melhor, uma coleção de livros dele e do nosso querido Bezerra de Menezes, e de quem é a coleçãozinha, gente? Oi? É Miramês, é verdade. Puxa, que lápis de memória. Então, Miramês, são 10 livros pequenininhos, assim, uns opúsculozinhos, e eles têm várias lições. Chama-se Páginas Esparsas. Por quê? Porque ele não tem ali as lições imbricadas. Em qualquer página que você vai abrir, você vai encontrar uma lição indispensável na nossa vida. E lá tem uma que é no livro número 1, que chama-se Acordemos. E ele disse assim:
em todos os tempos da humanidade, desde os primórdios da civilização. Olha que interessante. Desde a Lemúria, desde a Atlântida, desde a Síria, a Caldeia, e desde lá dos continentes perdidos, né, que nós sabemos, a Atlântida de Platão, a Síria, e tem um outro continente também, o Mu, que foram continentes que foram perdidos, que desapareceram nas águas dos oceanos, que desde aquelas civilizações que eram super avançadas, até os nossos dias, passando pela Caldeia, pela Síria, pela Índia, pela China e, por último, a Grécia e Roma, nós recebemos aqui na Terra, no seu seio bendito, os avatares, os professores, os mestres que vieram da espiritualidade superior, nos trazendo os diretrizes e conceitos que nós precisávamos de aprender. E quem são esses iluminados que desceram dos páramos da luz, enviados por Jesus para nos ensinar e nos preparar nos 4 quadrantes da Terra? A África recebeu os seus iluminados, a Índia, a China, as Américas, a Europa, e tudo de acordo com o nível de capacidade de aprendizado de cada povo, de acordo com o seu posicionamento intelectual, moral e religioso. Respeitando essa condição humana, Jesus mandou esses homens, na figura dos profetas, na figura dos cientistas, na figura dos músicos, Tchaikovsky, Bach, Johann Sebastian Bach, e vai por aí afora, né? Então, essa turma toda que aqui vieram, foram trazer para nós esclarecimento. Como lançando luzes no caminho, esclarecendo-nos. E depois nós passamos, Bezerra de Menezes disse, depois veio a primeira revelação, que foi Moisés com a tábua dos 10 mandamentos. Depois, Jesus. Depois, qual foi a terceira revelação? A doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Mas nós não podemos deixar de reverenciar o nosso irmão e patriarca, que é um patriarca nosso também, Abraão, lá na Mesopotâmia, lá entre o Rio Tigre e o Eufrates, quando ali ele começou a pregar, só existe um Deus, o Deus único. E aí, então, surgiram as religiões monoteístas no mundo, originárias do judaísmo. Quais são elas? O islamismo, o cristianismo e... qual outra? O islamismo, o cristianismo e a própria religião israelita. São as 3 monoteístas do mundo. O islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Então, nós temos essa reverência de Bezerra de Menezes nos dizendo que nós continuamos adormecidos no sono da indiferença, andando à margem da estrada como robozinhos, sem despertar. Mas hoje, nós sabemos o valor desse despertar com esse novo momento que nós estamos vivendo, que vamos falar lá na frente, para poder ilustrar e encerrar a nossa palestra sobre a transição planetária e a nossa responsabilidade sobre ela. Provas e expiações, nós falamos que íamos ver a diferença. Provas são desafios de aprendizado escolhido ou não pelo espírito, dependendo do seu nível de consciência e de suas capacidades de discernimento. Faltou ali embaixo. Expiação é o aprendizado com as consequências impostas pelo uso do seu... o quê? Peraí. Ela é imposta, vamos colocar em outras palavras, não vamos ficar presos aqui à letra, não, vamos extrair o espírito da letra. A prova eu escolho, de acordo com a minha necessidade, com a minha capacidade de carregar o meu fardo. E a expiação é aquele criminoso, aquele delinquente, aquele espírito refratário, que não quer seguir na senda da evolução e que lhe é imposta, né, uma prova. E essa prova tem o nome de expiação. Ele não escolhe a prova é dada a ele. E essa prova é dada o nome de expiação. É isso. Então a expiação é o contrário da prova.
entendeu? Todas são provas, uma é imposta, né? Então, é de maneira assim, compulsiva, ela é compulsória, é imposta, porque precisa que ele reencarne para ele servir a uma família, a uma nação, enfim, ele tem ele imposta a ele essa obrigação. Reencarnação e a escolha das provas. Caracteriza-se pela justiça divina. Sem a reencarnação, nós não poderíamos resgatar as nossas provas. Nós não poderíamos passar pelas nossas provas e resgatar as nossas dívidas. Então, a reencarnação, ela é necessária, ela é um instrumento. Tanto que Emmanuel diz que, por exemplo, na reencarnação, quando eu aqui venho, eu chego para o meu espírito orientador e ele vai me orientar na minha reencarnação e na escolha das minhas provas. Como é que é o nome da senhora? A Gina é minha mentora espiritual, é minha protetora lá no plano espiritual. E quando eu vou reencarnar, ela diz: Francisco, vem cá, escolha aqui suas provas. E eu falo: não, Gina, eu quero todas as provas, eu quero resgatar e passar a régua nos meus débitos, não quero dever nada mais, já estou enjoado de sofrer, já estou cansado de palmilhar o mundo terra e pisar em espinhos, passar pelas agruras da vida, sofrendo, e eu não quero mais, eu quero essa última reencarnação. A Gina fala: não, Francisco, você está enganado, calma, meu filho, nós vamos parcelar o seu débito em pequenas parcelas. Eu vou fazer um carnezinho para você, igual o carnê do baú, para você ir pagando as parcelas. Vai lá, reencarna, paga essa parcela. Depois você volta, reencarna de novo, paga outra parcela. É mais ou menos isso. Não sou eu que estou dizendo, esse conceito é de Emmanuel. A trajetória do Espírito, só para nós refrescarmos a nossa memória, que de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, que a doutrina espírita nos ensina. A trajetória do Espírito pela Terra, desde a sua gênese. O Espírito dorme no mineral, acorda no vegetal, sonha no animal, desperta no aminal. Tudo no universo é magnetismo. Entre os mundos é gravitação. Entre as almas é simpatia. Conceito fundamental de Leon Denis, depois de ouvir a comunidade espiritual superior, quando da codificação da doutrina espírita. E o Leon Denis, ele era um coadjuvante do Kardec na época da codificação. Ele era professor, escritor, pesquisador, e ele estava mais ou menos com 18 anos nessa época em que Kardec desencarnou. E ele continuou e empunhou a bandeira e foi um dos grandes defensores dos princípios da doutrina espírita. Leon Denis, não esqueçam esse nome. Ele tem um livro belo que chama-se Catolicismo e Espiritismo. Eu não estou com a garganta muito boa, eu venho de uma série de palestras que eu tenho feito, assim, uma atrás da outra, e a gente desgasta bastante, não só a voz, mas a gente abraçou, né, a missão, a gente tem que seguir, e eu faço com muito carinho. Até comentei com a Terezinha, minha irmã. Jesus tem uma forma de mostrar que nós é que escolhemos as provas. Jesus, olha o que ele disse. Foi numa interlocução que ele teve com a Salomé, a mãe de João e Tiago. Então, a Salomé disse para Jesus, assim, ela pediu a Jesus que ele se assentasse ao seu lado. Quer dizer, eles ficassem do lado de Jesus, acompanhassem Jesus, que Jesus os protegesse. Jesus então responde para ela: não compete a mim decidir na marcha que eles propuseram na terra e no céu. Olha só. Qual a marcha que eles propuseram? A escolha pelo livre-arbítrio das suas provas. Não é isso? Cada um de nós haveremos de testemunhar diante de Deus o que aprendemos. Prestar contas à nossa consciência, a nós mesmos, a Deus. Portanto, se suportarem
tomar comigo o cálice amargo preparado para mim há milênios, eu rogarei ao Pai Celestial que os mantenham em minha companhia. Esses 3 pontinhos é porque tem mais coisas que eu sintetizei. E a tua vontade, Salomé, será satisfeita, e se Deus assim o permitir. Então eu disse, eu não posso intervir na vida do outro, mudar o destino do outro, que ele mesmo traçou, que ele mesmo criou, pela lei de livre-arbítrio. Mas se eles quiserem, contudo, avançar na senda da evolução e ter a minha colaboração, estarei pronto. Se eles quiserem tomar o cálice amargo que me foi preparado há milênios, eu realmente vou ajudá-los. Não para interferir nas provas e expiações deles, mas para auxiliá-los. Está aí, então, uma prova de que Jesus nos falou com todas as letras, que nós escolhemos as provas. O Livro dos Espíritos, na pergunta 114 e 115, está lá, os espíritos melhoram-se, passa de uma ordem evolutiva, as palavras estou completando, de uma ordem evolutiva para uma mais elevada. Deus os criou simples e ignorantes, cuja missão é a evolução. Se há um determinismo nas nossas vidas, um determinismo de Deus, não é o bem nem o mal, é a evolução. Porque o bem e o mal se confundem na nossa parca compreensão do verdadeiro sentido da vida e da nossa missão aqui na Terra. Nós confundimos o que é bem e o que é mal. Nós às vezes não sabemos distinguir uma coisa da outra. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos lendo nessa cartilha do Cristo sobre esses conceitos que residem em 2 palavrinhas. Repitamos, amor e caridade. E tudo isso é de acordo com a lei de progresso, que é corolário da lei de encarnação, o progresso, com a evolução. A questão 262, 262 do Livro do Espírito. Se o Espírito foi criado simples e ignorante, e sem experiência, como ele pode ser responsável pela escolha de suas provas? Ele não foi criado simples e ignorante? E a pergunta é bem assim, profunda. Ora, como é que ele vai então responder pelos seus atos? Deus o acode, traçando o caminho que ele deve seguir, pelas próprias leis divinas, que deve seguir. Ao desenvolver o livre-arbítrio, o deixa pouco a pouco. Quer dizer, à medida em que a criança vai tomando consciência do mundo que a circunda, do mundo, o caminho que ela tem que palmilhar, ela vai sabendo se defender. Ela não vai mais correr risco de cair num abismo, de tropeçar numa pedra, de se acidentar, porque ela vai tomando consciência e vai sabendo, aos poucos, dirigir a sua própria vida, de auto se gerir. Não há acaso. As 2 palavras parecem, ocaso e acaso. O acaso é o pôr do sol, né? Não há o acaso ou predestinação. Para a doutrina espírita, não há predestinação. Sorte, azar, acaso ou acaso. O ser humano constrói o seu futuro através de seus pensamentos em ação. Pensamentos, palavras e obras.
Evolui-se através do aprimoramento moral e intelectual, em que se funda o tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. É por isso que nós dissemos que a doutrina espírita é a doutrina que mais nos oferece elementos para direcionar a nossa vida, porque ela traz no seu bojo aglutinativo todos esses elementos do progresso humano, do conhecimento humano: ciência, filosofia e religião. Está lá no Pentateuco kardeciano, em toda a obra espírita. E com todo o acervo das obras subjacentes, das obras que complementam, que são colorários da doutrina espírita kardecista, que foi codificada nos 5 livros. Quando nós falamos que a doutrina espírita é a tríplice aliança desses 3 elementos que são os pilares da doutrina espírita e que são a vertente do nosso conhecimento, do nosso progresso: ciência, processo de geração do conhecimento relativo ao universo e seus fenômenos naturais, ambientais e comportamentais, através da pesquisa científica e pela comprovação. Não é assim que a ciência trabalha? Quando a ciência trabalhou buscando compreender o que era a água, eles pesquisaram e chegaram à conclusão que a água é a junção de 2 elementos, é o casamento de 2 elementos, que são afins, pela lei de afinidade que rege a química. A química é a lei, a química é a ciência da afinidade. Juntou hidrogênio e oxigênio e formou o quê? Água. H2O. Ele está rindo de mim, falou que o sujeito está brincando comigo. Mas é para ilustrar a nossa palestra. Como é que é o seu nome? Pois é, Mateus. Olha, Mateus. Então, e aí nós falamos da filosofia. Filosofia todo mundo sabe, está mais que badalada. Filo é amante, aquele que gosta, aquele que preza, né? E Sofia, sabedoria. Os filósofos gregos eram amantes da sabedoria, na busca do saber. E religião, todo mundo sabe, vem do grego religare. Religar o que, Francisco? Eu não canso de falar isso. É religar o homem a Deus. Ora. Quando que o homem desligou de Deus? Quando ele afastou dos princípios doutrinários que o Cristo trouxe sobre a terra da Boa Nova, dos evangelhos, cujos evangelhos de Cristo traz no seu bojo aglutinador tudo que precisamos para direcionar a nossa vida. E depois, com a doutrina espírita, pronto, selou. O homem não pode reclamar de falta de conhecimento, de orientação, de perguntar e responder: quem sou, onde estou, para onde vou e como que estarei no amanhã. O verdadeiro sentido da vida é a evolução, já falamos. E se há um determinismo de Deus, a evolução. Pela lei de progresso, na busca de conhecimento em sentido lato sensu, quer dizer, amplo, não é estricto sensu, é lato sensu, em sentido universal. Na busca do conhecimento em sentido lato sensu, pelo livre-arbítrio na escolha das provas. Olha aí, sintetizou tudo que nós já falamos. Quando eu tiver com o dedinho do pé doendo, não vou colocar a culpa no meu irmão, naquele que está lado a lado comigo. Quando ele me acotovelar na estrada e me jogar do abismo, lá da ponte, do abismo, eu não vou culpar tão somente a ele, não. Muitas vezes ele foi um instrumento que foi usado para eu passar por essa provação. Ah, mas Deus não permite o mal? Claro que não. Quem criou o mal foi Deus? Os próprios homens. Esse atrito que essas duas pessoas tiveram está na justa posição da lei de causa e efeito, daquilo que plantaram. Você não planta uva e colhe abacaxi.
Eu voltei, né? Karma e livre-arbítrio. A karma é uma palavra do sânscrito, é usada muito lá pelos indianos, pelos orientais. E essa palavra karma não existe dentro da codificação kardecista, não. Mas ela substitui, ela traduz como lei de causa e efeito. E o Kardec não usou a palavra karma. Por isso que está aqui, karma e livre-arbítrio. O karma é consequência de nossas ações no uso do livre-arbítrio, no exercício da própria vontade. A gente fala às vezes assim, esse menino é meu karma, meu marido é meu karma, nossa senhora, minha irmã é meu karma, sofro muito com ela, não tem isso? Karma segundo o Espiritismo. Na doutrina espírita kardecista, não usa a palavra karma, só ratificando o que falamos. O seu uso se deu no Ocidente, após a codificação. Todavia, ela se encontra no axioma, não há efeito sem causa, nem causa sem efeito. Presente na codificação, Evangelho segundo o Espiritismo, da causa das aflições humanas. As aflições humanas têm a sua raiz, têm a sua gênese nas nossas ações. Então, se sofremos, é porque nós desviamos do caminho em algum instante. Livre-arbítrio e progresso. O livre-arbítrio, prestem atenção, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Nada o dirige senão sua vontade. Allan Kardec, na pergunta 122 do Livro dos Espíritos. Então, na medida em que eu vou desenvolvendo, eu vou lendo os códigos da lei divina que estão escritos na minha consciência, eu vou tendo uma capacidade de discernimento maior. Eu vou desenvolvendo a minha capacidade de distinguir o bem do mal. E aí eu tornarei um homem mais leve. As minhas palavras são mais soltas. As minhas palavras não ficam presas nos meus conceitos avoengos, retrógrados, das minhas preferências de ordem material, baseado no orgulho, na vaidade, na cobiça, na inveja. Porque eu vou lendo na cartilha divina e dizendo, Francisco, tudo que você fizer tem que ser em nome do amor e da caridade. Tudo que você fizer tem que estar pautado na busca de conhecer-se a si próprio e crescer cada vez mais. Vai chegar um momento que nós vamos andar levitando. Nós vamos andar como se fosse um pássaro. Porque nós vencemos a nós mesmos. Nós vencemos a lei da inércia. Nós vencemos a lei que nos aprisiona a matéria. Qual a lei que nos aprisiona a matéria? Que não nos deixa sair voando pelo espaço? A lei da gravidade. Não é da gravidez não, viu gente? É da gravidade. Então, eu brinquei esses trocadilhos para a gente dar uma relaxada e exercitar os músculos da face através de um belo sorriso. Então, é mais ou menos assim. É claro que aqui nós não somos estamos num ambiente de divertimento e de brincadeira, mas a gente tem que brincar, né? Para descontrair. A nossa responsabilidade diante das provas escolhidas. Sem a liberdade de escolha, ou livre-arbítrio, os seres humanos seriam como máquinas, livres de culpa pelos erros e mérito pelos acertos cometidos. Olha, que mérito teria se eu não escolhi uma prova para passar? Qual seria o meu mérito? Alguém pode perguntar, peraí Francisco, e a reencarnação compulsória, naquela que o espírito é obrigado a vir? Ele não escolheu. Escolheu sim. Quando ele teve a escolha lá para escolher as boas ações, ele escolheu uma má ação. Então ele escolheu sim, como não?
Bastante coisa, olha que interessante. Ah, peraí, mas se ele, olha essa passagem, olha essa colocação. Se ele não escolheu a sua prova, foi imposta a ele, compulsoriamente, né, Mateus? Então, como é que ele vai ter responsabilidade sobre ela? Tem sim, ele escolheu em algum lugar. Só que ele escolheu errado, ele escolheu mal. Ele fez uma opção errada. E está respondendo por ela. Ele está renitente, refratário, não quer? Não quer? Vai sim mesmo. Vai ter que ir. Faz o que quer e aguenta o que não quer. Entenderam bem essa passagem? Está clara? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Alguma colocação? Algum esclarecimento? Algum deslize que porventura tenhamos cometido? O palestrante prepotente diz assim: o palestrante nunca erra, engana às vezes. É brincadeira. O palestrante nunca erra, engana às vezes. É muita pretensão e muita arrogância, não? Os tormentos voluntários. Olha só. A nossa cruz, quem nos elucida é Emmanuel e Chico. No livro Palavras de Vida Eterna. A dor é processo de aperfeiçoamento na caminhada. Cada um carrega a sua cruz. Não há resgate sem um sofrimento livremente escolhido. Lei de causa e efeito. Emmanuel diz mais: a dor é o remédio para a alma. Ele diz mais: o corpo físico funciona como uma esponja. Quando nós estamos lá na pia da nossa cozinha, sugando aquela água que fica ali empoçada com a esponja, suga lá e joga na pia, suga lá e joga na pia, como se fosse então, a água suja é as emanações deletérias da nossa alma, é os resíduos que ficaram retidos na nossa memória espiritual e que nos impulsionam para os erros, para o mal. E essa água suja, ela é sugada com a esponja que é o nosso corpo. E quando a esponja suga essa água, ela sofre. Como sofre? Água suja, às vezes até contaminada, não é verdade? Então, mais ou menos assim, deu para entender? Então, não reclamemos quando sentimos dores, quando sentimos, às vezes, desconfortáveis diante de um sofrimento, de uma agrura na vida. Lembremos de que não cai uma folha da árvore se que Deus não queira. E tudo tem uma razão de ser. Pergunta 826 do Livro dos Espíritos. Qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta na Terra? A do eremita, no deserto. O homem sozinho no deserto, ele tem liberdade de ir, não ir, voltar, subir, descer, fazer o que ele bem entender, porque ele não tem ninguém ali que ele deva obediência e nem atenção. É verdade? Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. A liberdade absoluta não existe. Nem no homem, no deserto. Poderíamos refletir mais e jogar um pouquinho mais de tempero nessa resposta, pela nossa capacidade de compreensão que já adquirimos com a própria doutrina espírita. Por quê? Ele tem que obedecer às leis da natureza. Ele não pode dizer assim: sol, para de me queimar. Ele não pode dizer: chuva, cai agora para me refrescar. Ele não pode dizer assim: eu não vou pisar mais nessa areia quente do deserto, porque não tem como fugir dela. Então, nem assim ele tem liberdade. Livro dos Espíritos, na questão 825 e 828, lei de liberdade ou natural. O homem no mundo pode gozar de uma liberdade absoluta? Já respondeu no anterior, né? Não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os bonitos e os feios, os reis e as rainhas, e assim vai. E os súditos. Deus impõe as tribulações da vida como castigo? Claro que não, né?
Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele, aqui não seria bem quem, seria que. Porque se nós dermos esse pronome a Deus, quem, nós estaríamos dando a Ele uma conotação de um ser antropomórfico, a um homem, a uma pessoa distinta. Então teria que ser que. Foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta na Terra? Qual a condição? A do eremita, nós já falamos, é porque eu repeti. A lei de causa e efeito nos traz o que merecemos e não o que queremos. Voltamos a dizer, não se planta melancia e colhe abacaxi. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Na escolha das provas, eu vou nascer lá na... Não pode falar mais falando, é favela, né? Agora na comunidade. Como é que eu vou nascer na comunidade, num antro de perdição, onde só tem tráfico, violência, matança, e eu escolho para nascer numa família ali, numa família de delinquentes? Aí vem a resposta. Eu escolho para sofrer a prova pedida. Eu pedi. O semelhante atrai o semelhante. E para lutar contra o instinto do banditismo, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. Então eu vou nascer nesse lugar. Então ninguém pode reclamar da justiça divina. Porque vejam bem, já imaginou um sujeito que nasce lá na favela do Palco Meu? A mãe é delinquente, o pai é delinquente, a mãe é prostituta, nasceu num reduto de perdição e de violência. No mesmo momento, naquele instante, nasceu o filho de Charles, do príncipe Charles e da Diana, o Harry. E o Harry cresceu e o outro meninão, o Zé das Quantas lá. E aquele menino lá do Palácio de Buckingham teve uma educação esmerada em tudo e de conforto, de que é bom. O outro não teve nada disso, morreram no mesmo cresceram, né? Um morreu no crime, o outro morreu num antro de riqueza e opulência. O que é opulência é a mesma coisa. Então, a gente perguntaria, que Deus é esse? Que dá um tudo que merece e o outro nada. Está aí. Aquele que nasceu na favela poderia ter escolhido outro caminho. Muito embora talvez não tenha tido todos os recursos, mas deu dele o intelecto, deu o pensamento contínuo, deu a vontade, deu o livre-arbítrio para ele escolher. O que o Espiritismo pode... Já estamos terminando. O que o Espiritismo pode fazer por nós? A doutrina espírita de amor e caridade esclarece, conforta e nos anima. Nos traz a certeza da imortalidade da alma, autoconhecimento, nos mostra um Deus de amor, que não pune, não castiga, consubstanciada no amor e na caridade. São os preceitos divinos de Deus, que a doutrina espírita nos esclarece e nos ensina. A doutrina espírita nos ensina a amar, viver e sentir. O que a doutrina espírita revela? Conceitos novos, profundos sobre Deus, o universo, sobre os homens, espírito e as leis da vida. O que somos, de onde vimos e para onde vamos. Sobre a nossa existência e a razão da dor e do sofrimento. Então sintetiza tudo a doutrina espírita. Por que eu sofro? Né? Por isso nós dissemos que ela responde quem eu sou, de onde eu vim, onde estou, para onde vou, como estarei depois dessa vida. Acho que está acabando. Bom, eu gostaria de simplesmente dizer o seguinte, para finalizar o conteúdo da nossa exposição, sobre a nossa responsabilidade diante do momento em que vivemos, que chamamos de transição planetária, que não começou ontem,
O Espírito de Verdade disse para Kardec que a transição planetária começou há um século já. A transição planetária ostensiva das transformações psicobiofísicas na Terra, da transformação geológica, da transformação geopolítica, na economia, da antropologia, da sociologia, do homem em si, no seu psiquismo e na sua maneira de agir e pensar. O homem mudou, sim, está mudando. Só não percebe quem não quer. E a nossa responsabilidade nesse momento é colaborar com essa transição. Por isso que está lá escrito na tríplice função da reencarnação, que é justamente, né, a de evolução, a de resgate, né, e tá, de missão e a colaboração com o universo, colaboração com a criação divina. Então, pensemos na transição planetária. A chamada para o despertar, que o Bezerra de Menezes tanto tem dito, desde lá dos livros dele de Páginas Esparsas, que nós citamos, até hoje nas suas psicofonias. E finalizamos, então, com a transição planetária, e que espero repetir, talvez, não sei se está aí na lista, na agenda dos estudos aqui da casa, mas se quiserem repetir, eu me coloco à disposição para nós falarmos sobre ela também depois. Muito obrigado a todos, eu agradeço a colaboração e a compreensão de todos nessa noite de hoje, e que ao sairmos daqui, estejamos melhores do que entramos, e vamos canalizar as energias dos nossos corações e das nossas mentes para formar uma egrégora divina em favor do mundo, principalmente dos países que estão em guerra, daquela guerra fratricida que está ali em Israel, entre aquele grupo radical Hamas e os israelenses, para que eles tomem consciência e despertem para o verdadeiro amor, porque são todos do mesmo tronco, saíram lá de Abraão. Obrigado a todos. Nós é que agradecemos. Bacana, né? Pessoal, esse tema ele é muito, muito profundo. Infelizmente, 1 hora é muito, muito pouco para a gente tratar com mais profundidade e propriedade. Mas já foi colocado para a gente de uma maneira bem tranquila, que todos tivessem condição de compreender. Ao final da reunião, aqueles que desejarem tomar um passe, por favor, formem uma fila à direita e pedimos a caridade do silêncio. Eu vou convidar vocês a nos acompanhar na prece de encerramento, agradecendo a Jesus por tudo o que aqui recebemos. Ó divino Jesus, mestre amado, irmão, meigo Rabi da Galileia, aqui estamos, Jesus, agradecidos por mais essa oportunidade, por mais essa bênção, Jesus, do aprendizado, do esclarecimento. Rogamos ao divino e amado mestre toda proteção, todo o amparo necessário para que possamos, Jesus, empreender a tão necessária reforma íntima. Ó divino mestre, te rogamos o amparo para esse planeta que passa por tantas provas e tantas expiações, que tuas falanges divinas possam sempre nos guiar, amparar e consolar. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa caminhada de progresso rumo à perfeição relativa. Jesus, fica conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Meus irmãos, vão com Deus e paz profunda a todos.